Bíblias, por favor, no livro do discípulo amado, João, capítulo 16. João 16, do 16 ao 22, onde está escrito: mais um pouco, e já não me verão, um pouco mais, e me verão de novo. Jesus dizendo, olha a complexidade disso. Mais um pouco, e já não me verão, um pouco mais, e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mas um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. O que ele quis dizer com eu e por que vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Vamos orar. Senhor, as palavras do Senhor Jesus ressoam em nosso coração. Ninguém nos tirará a tua alegria. Ajuda-nos a entender isso. Palavras que foram inspiradas pelo teu Santo Espírito. Ajuda-nos a compreendê-las, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu lhes dizer uma coisa a título de introdução. Alegria não é algo que surge espontaneamente, naturalmente no coração humano. Não. Alegria precisa ser desenvolvido. Alegria precisa ser trabalhado. Sim, porque se você espera que diante de circunstâncias difíceis, o seu coração se alegre, perdoe-me a expressão, aquela expressão antiga, você vai cair do cavalo. Nós não conseguimos, em momentos tristes, quando a preocupação, a ansiedade, em momentos difíceis, quando nós somos pegos de surpresa, simplesmente sorrir e dizer: eu estou alegre. Não funciona assim. Nem com vocês, nem comigo, nem com os discípulos de Jesus. A alegria precisa ser desenvolvida, não acontece naturalmente. É por isso que a Bíblia prevê por vezes, como diz lá o versículo do Salmo 30, o choro pode persistir numa noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, ou na versão da NVI, de manhã irrompe a alegria. Por que a noite inteira a tristeza persiste? Porque quando essas situações nos cercam, nos tomam de surpresa, então o nosso coração se entristece, e eu preciso lutar comigo mesmo, para que pela manhã a alegria irrompa, para que momentos posteriores eu tenha um coração que consegue lidar com a tristeza, com a ansiedade, com a angústia. É por isso que este poeta, não é, Virgílio, um escritor português, disse que se alegre apenas depois de dares a volta a vida toda. No contexto ele dizia: você precisa dar uma volta em torno da tristeza, para que finalmente você consiga perceber e perpassá-la, ir além dela e finalmente desenvolver alegria. Nós estamos diante de um texto, um momento, aliás, muito específico da história de Jesus com os seus discípulos. Jesus sabia, por ser Deus e homem ao mesmo tempo, que ele estava à beira da morte. Havia poucos momentos mais.
E naqueles momentos, antes de ser entregue aos romanos e assumir aquele caminho doloroso que o levaria à crucificação, Jesus reúne os seus discípulos e logo no capítulo 14, ele começa a confortar os seus discípulos. Ele diz: não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Eu vou voltar para o Pai, na casa do Pai há muitas moradas, eu vou até lá, eu vou preparar lugar para vocês. Eu preciso ir, porque se assim não for, o Pai não vai preparar lugar para vocês. E Jesus consola os seus discípulos dizendo: o sofrimento virá, a tristeza virá, a noite está chegando, haverá o dia em que vocês chorarão, torrentes de lágrimas, mas é necessário, é oportuno, para que vocês possam se alegrar posteriormente. Se eu não for, não há salvação. Se eu não for, não há regeneração. Se eu não for, não há cumprimento, pagamento dos vossos pecados. Eu preciso ir, para que vocês sejam salvos. A tristeza acompanha, mas logo depois virá a alegria. E eles não entendiam isso. Que realidade é esta que me cerca com tantas coisas difíceis? Como é que nós somos capazes de suportar tanto sofrimento neste mundo, se é certo que vamos sofrer? Aí Jesus no capítulo 15 e 16 começa a dizer assim: calma, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, sozinhos. Eu vos enviarei um outro Consolador. Eu vos darei o meu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Esse Espírito vai consolar vocês diante das tristezas. Esse Espírito vai fortalecer vocês a passar quando souberem que a noite está chegando. É o Espírito de Deus que vai fortalecer, que vai envolver, que vai proteger vocês. Por isso, enchei-vos do Espírito, como nós vimos semana passada. Mas aqueles discípulos ouvindo todas estas coisas, não queriam entender o que Jesus estava dizendo. Eles não compreendiam entre si. Eles não aceitavam a ideia de ter que perder Jesus, de se separarem de Jesus, de vê-lo morrer. Você aceitaria facilmente um ente querido à beira da morte, simplesmente perdê-lo? Você aceitaria um filho, uma filha, um neto, um cunhado, um parente, vendo-o à beira da morte, simplesmente dizer: tem que morrer até breve? Não é assim que nós agimos. Nós, da mesma forma que aqueles discípulos, teríamos grandes dificuldades em aceitar, em compreender. E é por isso que eles não conseguiam crer. Que alegria é essa que virá posteriormente? Se agora, se neste momento, o meu coração rasga, irrompe em dor. Este é o contexto. Mas o que Jesus quer ensinar é uma coisa simples, irmãos. Simples demais, que pode transformar a sua vida da noite para o dia. O que Jesus quer ensinar é que esta alegria pode ser sim desenvolvida, mas saibam bem, a alegria vem dos céus, mas não cai dos céus, não é de graça, há um preço a ser pago. A alegria que o Senhor nos oferece vem dos céus, mas ela não cai dos céus, não é sem custo algum. E é isso que nós precisamos entender. É esta mensagem que Jesus deseja que nós compreendamos e creiamos no coração. Principalmente, em primeiro lugar, porque esta alegria acontece em meio sempre às lutas e às tristezas. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 16 do Evangelho de João, você verá no versículo 20, Jesus dizendo assim: certamente vocês chorarão. Veja isso. Certamente vocês se lamentarão. Em verdade e em verdade vos digo. Quando Jesus fala em verdade, ele não está sendo redundante. Não é uma má tradução, não é isso.
No grego não existe superlativo, no hebraico também não. Então, para as pessoas entenderem que era verdade mesmo, eu preciso dizer 2, 3 vezes a mesma coisa. É por isso que no Antigo Testamento você vê santo, santo, santo. Em outras palavras, está dizendo santíssimo. Verdade em verdade vos digo. Em outras palavras, é verdadeiríssimo. Vocês certamente sofrerão. Certamente. Lamentarão. Irmãos, olha a força, a intensidade desta palavra de Jesus. Ele está dizendo que esse tempo em que nós passamos neste mundo é marcado sim por injustiça, é marcado por acidentes, é marcado por ilegalidade, por corrupção. Não se surpreendam quando vocês verem estas coisas, porque é certo que nós sofreremos. Mas a pergunta que passa pela nossa cabeça é: como é que nós, sendo crentes, amando a Deus, Deus permite que a gente sofra e não simplesmente se alegre? Como é que pode ser isso? Parece injusto aos nossos olhos sofrer se nós servimos a Deus, se nós amamos a Deus, se nós nos derramamos diante de Deus. Mas o que Jesus está dizendo é exatamente isso: vocês certamente sofrerão. E junto com vocês eu estou nessa, não é? Porque faço parte destes que estão ouvindo o Senhor Jesus dizendo: preparem-se, lamentação virá. É certo que vai acontecer. E a razão é simples: é necessário que vocês sofram, para que aprendam a ter alegria. Sem sofrimento não há alegria. Sem dor não há alívio. Nós só valorizaremos, nós só entenderemos as coisas que Deus está propondo quando passarmos por tudo isso. É por isso que os discípulos perguntam: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Nós não conseguimos aceitar. Que história é essa de ter que sofrer para se alegrar? Não faz sentido. Eu sei. Mas o Evangelho é loucura, não é? É loucura para os homens. A matemática de Deus é completamente estranha à nossa, diferente da nossa, por exemplo. Deus torna 2 pessoas distintas que, quando se casam, formam-se um. Isso é lógico? Não faz sentido nenhum tornar-se um. Mas quem é casado sabe muito bem o sentido disso. Na Bíblia, por vezes, o Senhor Jesus diz que quanto mais a gente semeia na vida dos outros, mais nós colhemos. Faz sentido isso? Não faz, porque quando nós trabalhamos para acumular para nós, não para o outro. A Bíblia está repleta de coisas loucas, meus irmãos, e esta é uma delas. Loucura para o mundo, poder de Deus para a nossa salvação. Por isso Jesus está dizendo: eu sei que é difícil de aceitar, é difícil para o nosso coração crer assim, mas é por isso que se chama fé. E você sabe bem o que é fé, não sabe? Fé é a certeza de coisas que eu não vejo, convicção de fatos que não se explicam. Como é que você pode simplesmente crer nisso? Não sei, eu sei que eu creio. E sabe por que nós cremos? Porque Deus nos oferece uma compreensão extraordinária, uma compreensão miraculosa, para que nós olhemos para as coisas e tenhamos a consciência de que, por mais difícil que seja, esta é a realidade da vida cristã. Nós certamente sofreremos. Por isso a alegria que vem dos céus acontece em meio às tristezas e às lutas. Em segundo lugar, ela não cai dos céus, mas ela vem dos céus, porque ela é superior a todas estas coisas. Veja, a própria palavra de Jesus, no versículo 21, ele explica bem o que ele quer dizer. Ele dá a ideia, ele dá a ilustração, ele cria um exemplo, para nos fazer entender melhor isso. Já que os discípulos não estavam entendendo, e é provável que você e eu também não estejamos entendendo, porque isso é muito perturbador, não é? De pensar. Jesus explica. E ele diz assim: pense numa mulher que engravidou.
Pensou? Agora você imagina, ao longo daqueles 9 meses, ela começa a sofrer a modificação natural no seu corpo, na sua rotina, né? Ela começa a sentir o ventre mais pesado. Fica pesado ou não fica? Fica, não é? Dá dor nas costas? Dá ou não dá? Eu não sei, eu não passei por isso, vocês precisam me ajudar. Eu fiquei pensando em coisas para dizer, não sabia, nunca passei por isso. A minha esposa não podia me ajudar, ela também não passou por isso. Então eu preciso ouvir vocês. Eu sei que minha mãe reclamava que a barriga pesava, doía as costas. O que mais que dá? Cansa muito? Dá enjoo? E antes de parir, o que é que acontece? Dói, não dói? Isso vem lá de Adão, não tem jeito. Dores no parto sobrevirão sobre as mulheres. Isso vocês não têm como escapar. A cesariana ainda é pior, porque você vai durar 30 dias de sofrimento. Mas cada um escolhe sofrer como quiser. De qualquer forma, Jesus está dizendo, sabe a dor do parto? Dói intensamente, não dói? Mas no momento que a criança nasce, aquele momento de dor parece que se esquece. Porque toda a alegria, todo o foco, toda a atenção sai da dor e vai para quem? Para o recém-nascido. É isso que Jesus está dizendo no versículo 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da sua alegria, que está vindo ao mundo. É nesse sentido, meus irmãos, de que Jesus está nos ensinando a perceber que a alegria que Ele nos oferece é superior às nossas dores. Não é que a gente não sente dores, é lógico que sente, tal qual a mulher sente. Mas se nós focarmos a nossa atenção na dor, o sofrimento é intenso. Se eu observo, se a minha atenção, se a sua atenção estiver no fruto que essa dor nos trará, aí Deus transforma em pranto. Deus transforma o teu pranto em alegria, o teu choro em riso. Ele te tira os sentimentos do lixo, como diz o salmista, e nos leva à presença de reis. Não quer dizer com isso que você vai se assentar entre os príncipes, mas é assim que você se sentirá, quando o teu pensamento deixar de focar a tristeza, a angústia, o momento ruim, para focar nos frutos que o momento ruim lhe trará. Esta é a nossa vida. Não tem como fugir disso. É por isso que o grande segredo aqui, que os discípulos precisavam entender e nós também precisamos entender, não está em ignorar o sofrimento, porque é assim que alguns pensam, finja que ele não existe. Isso é possível? Pergunta para as mulheres, quando elas colocam um salto de 25 centímetros, tem alguns saltos de 25 centímetros, e aí manda elas andarem 4 quilômetros com aquele salto de 25 centímetros, e diga para elas assim, esquece que essa dor existe, não está aí. É possível isso? É evidente que não. É evidente que não. Ninguém consegue esquecer, ignorar a dor. Mas alguns pensam, não, a dor está na sua mente, você pode evitar isso. Não, não está na minha mente, está aqui, na minha realidade, estou vivendo isso. Mas o único jeito de eu passar por essa dor é entender que ela faz parte da minha rotina, porque certamente eu vou sofrer, é em meio à luta que eu vou viver. Mas se eu enxergar além dela, se eu procurar ver a alegria que o Senhor quer que eu aprenda a desenvolver em meio a ela, se eu perceber o quanto eu posso crescer em meio a esse processo doloroso, então o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É por isso que Karl Marx dizia assim, a religião é o ópio do povo, é a droga que amortiza a nossa vida. Porque em sã consciência, quem vai querer uma coisa dessa para a sua vida? Mas isso aqui não é autoajuda, meus irmãos. Isso aqui é Deus falando. O Criador dos céus e da terra, o Senhor do universo, aquele que conhece o seu coração, que conhece a sua constituição, que conhece o seu sofrimento, Ele diz que é assim. Então, se você não tem fé no coração, é provável que você entenda como Marx. Isso é balela, é conversa para boi dormir. Mas nós, que recebemos a palavra de Deus, como Deus falando conosco, temos esperança
de transformar o choro em alegria. E é isso que Jesus está nos ensinando. Que a alegria vem dos céus, não cai do céu simplesmente, porque ela acontece em meio às tristezas, mas ela é muito superior às nossas tristezas e às nossas lutas. Por fim, a última lição que esse texto nos ensina. Essa alegria que vem dos céus é mais durável do que todas as lutas. Preste atenção nisso. A alegria que o Senhor Jesus te dá é durável. Foi feita uma pesquisa há pouco tempo atrás que um aumento de salário gera no coração daquele que recebeu esse aumento 23 dias em média de alegria. Depois do 23º para o 24º, a pessoa já está pensando, quando vai vir o próximo aumento? É assim. Talvez um carro novo te traria alegria por 1, 2, 3 semanas, 1 mês. Talvez uma casa nova, por 6 meses, você entraria e diria, nossa, que bênção, eu estou na minha casa nova. Mas depois a gente acostuma, não é? E a gente nem lembra mais de agradecer as coisas que a gente recebe. A alegria que as coisas materiais nos traz é completamente passageira, rápida, instantânea. Dura dias, meses, quando muito. Você observa isso no dia a dia das pessoas. Agora, olha o versículo 22, olha Jesus dizendo mais uma vez, assim acontecerá com vocês. Agora, mas outra vez eu vos verei, o vosso coração se alegrará, e é essa alegria, e a vossa alegria, ninguém, quem? Ninguém poderá tirar. Esta alegria eu lhes garanto, nenhum inimigo poderá lhes roubar, nenhuma circunstância poderá lhes tirar. Esta alegria que Deus nos promete, foi garantida por Cristo, na cruz, quando Ele morreu por nós. Assim acontecerá com vocês, assim acontece com aqueles que creem, com aqueles que amam a Deus, com aqueles que andam com o Senhor. Vão enfrentar tristezas? Vão. Vão enfrentar angústias? Vão. Vão enfrentar lutas de diversos lugares? Vão. Mas em meio a tudo isso, é possível usufruir de um tipo de alegria que nenhuma destas lutas, nenhuma dessas provações, nenhuma destas angústias lhes poderá tirar. Simplesmente porque as lutas são passageiras, são transitórias, mas a alegria que o Senhor nos oferece é como aquela da mãe quando tem o seu filho, e toda vez que ela vê o filho, ela se alegra nele. É uma alegria indizível. É a alegria que o Senhor Jesus nos oferece. Sabe, meus irmãos, o que Jesus está dizendo, portanto, para nós irmos fechando aqui a nossa mensagem é, tudo que nós estamos passando, como a minha própria fala diz, nós estamos passando. Em tempo oportuno vai acabar. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus nos convida, e o autor da carta aos Hebreus também, a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, deixando as coisas que para trás ficam, desembaraçando-nos das coisas que naturalmente nos foram colocadas, a carga de pecados, de erros, de falhas, deixa essas coisas para trás, deixa as expectativas com este mundo, com as coisas terrenas de lado, foque-se em Deus, olhe a eternidade, viva pensando no dia em que você retornará à tua casa eterna, aos céus. É lá que você terá alegria eterna, paz eterna, algo que ninguém lhes poderá roubar, nem o ladrão poderá tirar de você, a traça não poderá corroer, nada poderá estragar, mas lá, eternamente, você desfrutará da alegria. E é por isso que Jesus diz, vocês podem não entender, mas é necessário chorar hoje, para que amanhã, na eternidade, vocês possam sorrir. Portanto, Deus não está preocupado em si, eu poderia dizer, não é a única preocupação de Deus, única
embora é evidente que Ele se preocupe com isso, sim. Não é a única preocupação de Deus o seu momento agora. Deus, quando olha para nós, Ele vê o todo. Ele vê o nosso passado, Ele vê o nosso presente, e Ele vê também os frutos em nosso futuro. A preocupação do Senhor não é simplesmente em aliviar, porque certamente passaremos aflições, mas é que no conjunto, o nosso coração possa se alegrar e ver o fruto do seu penoso trabalho. Por isso, meu irmão, minha irmã, pare de lamentar. Se for lamentar, lamente diante de Deus, dobre o joelho e chore diante de Deus. Mas não adianta você colocar para Deus e o mundo, simplesmente reclamando, murmurando, falando mal da vida, falando mal de si mesmo. Não vai melhorar uma vírgula. Se é que não é isso que Deus quer tratar em você. E quanto mais você faz, mais pesado fica, para que você aprenda a parar com isso. Não faça dessa forma, porque a alegria virá quando nós passarmos pelo processo de aprendizado natural que Deus deseja para cada um de nós. Por isso eu quero encerrar com a palavra de Jean, quando disse que a alegria para o corpo humano, o mesmo que é o sol para as plantas. Um coração que vive entristecido, vive uma vida medíocre. E por medíocre entendam, aquela média. É uma vida focada nas coisas terrenas, nas circunstâncias presentes, nos desafios do aqui e agora. O convite da fé cristã é para que você olhe além disso e perceba que há muito mais do que este momento. Há uma eternidade inteira pela frente, e essa eternidade só será usufruída se você confiar em Cristo, em Deus, que já fez tudo o que precisava para que você aprendesse a viver uma vida alegre. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus te rogamos que o Senhor nos ensine, nos abençoe e nos fortaleça a viver em alegria no tempo presente. Ajuda-nos, ó Deus. Não é fácil para nós, como não foi para os discípulos. É difícil, não entra no nosso coração por vezes, mas nós precisamos, ó Deus, do Senhor. Nós compreendemos que essa alegria não veio de graça, ela é fruto do sacrifício de Jesus. Não cai dos céus, mas ela vem dos céus, porque é o Senhor Jesus que a nos envia. Mas ajuda-nos a entendê-la. Ajuda-nos a trazê-la para o coração. Faça-nos assim, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.